Boa tarde, turma. Hoje eu vou ensinar para vocês uma aula bem interessante, que é a aula de entradas em regiões de liquidez. Beleza? Entradas em regiões de liquidez. Vou pegar o meu texto aqui, vou explicar para vocês aqui algumas regiões de liquidez. O que são regiões de liquidez? São topos. Deixa eu pegar aqui. Regiões de liquidez. Topos e fundos. Linhas de tendência. Topos duplos. Fundos duplos e consolidações. Beleza? Topos duplos, fundos duplos e consolidações. Essas são algumas das regiões de liquidez. Ou seja, é onde as sardinhas estão posicionadas, seus stop loss e suas entradas. O que a gente vai fazer? A gente não vai entrar nessas regiões, a gente vai entrar sempre, se for uma compra, abaixo da região de liquidez. Se for uma venda, acima da região de liquidez. Vou desenhar aqui para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, rapidinho. Vou botar aqui assim, ó. O mercado está em alta, certo? O preço foi, abriu, quebrou a estrutura, quebrou novamente. Aí aqui, ó, ele deixou uma velinha aqui, ó, de demanda e deixou outra velinha aqui de demanda, certo? Como você já sabe, isso aqui é um fundo e aqui é outro fundo. Agora vamos voltar de novo aqui. Aqui, pegar aqui a velinha. Ficou uma região de demanda aqui também. E aqui uma região de demanda também. Aí, nesse caso aí, qual seria a melhor entrada? Agora, deixa eu botar de outra cor aqui, botar de branco, ó. Aqui é uma região de demanda. Aqui é outra região de demanda. Aqui é outra região de demanda. E aqui é outra região de demanda. Correto? Tem 4 regiões de demanda, vocês concordam? Agora, deixa eu apagar aqui. Pum, 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 pum. Onde que tem liquidez aqui? Ó? Agora eu vou escrever aqui, ó, de vermelho. Ó. Não falei que liquidez é topo, fundo, consolidação, linhas de tendência, figuras gráficas, tudo é linha de tendência, tudo é liquidez. Então, vamos lá aqui, ó. Aqui tem um fundo, então aqui tem liquidez. Correto? Aqui tem outro fundo. Liquidez. Então, o que acontece? Se a gente vai entrar em região, abaixo das regiões de liquidez para entrar comprado, vocês concordam que a nossa entrada no trade vai ser nessa vela aqui, ó. Ó, o preço começou a subir, aí começou a cair aqui, ó. Para o mercado poder subir, ele tem que capturar liquidez, porque o mercado, qual é a métrica do mercado? Não é capturar topos e fundos? Se a métrica do mercado é capturar topos e fundos para ele se locomover, então ele tem que capturar o quê? Capturar uma liquidez de fundo para ele poder subir. Então, se a primeira entrada da minha aqui, no 50% aqui dessa demanda aqui tem alguma liquidez para ser capturada para ele subir? Tem. Está onde? Abaixo aqui, no fundo. Ó. Se ele captura fundo para subir, por que eu vou entrar nessa primeira demanda? Então, não vou entrar nessa primeira, vou entrar onde? Nessa demanda aqui de baixo, ó, 50% da vela. Por quê? Para o mercado, deixa eu mandar agora a cor aqui, ó. Para o mercado, ó, ele vem caindo, captura a liquidez desse fundo aqui, que é um fundo, que fundo tem liquidez, fundo, topo duplo, fundo duplo, consolidações, isso tudo é liquidez. Se a gente quer comprar, a gente tem que entrar onde? Abaixo da liquidez, correto? Aqui, ó. A gente entra comprado aqui no 50% da vela para poder seguir o fluxo de alta. Aí vamos supor que o preço quebrou, estopou, gente. Aí ficou essa liquidez aqui embaixo, ó.
A gente vai entrar onde? Nesse 50% dessa vela aqui, que é a última liquidez. Para ele capturar, ele vai capturar esse primeiro fundo aqui de liquidez, esse segundo fundo de liquidez, e a gente vai entrar aqui no 50% da vela de demanda, para continuar o fluxo de alta. Entendeu? E você for fazer compra. Compra é a mesma coisa, é o contrário. O preço está caindo, deixando liquidez aqui de topo. Aqui, ó, topo, topo. Aí ele deixou a velinha aqui, ó. Ele deixou uma velinha aqui, ó, em cima aqui do topo. Deixou outra aqui, um exemplo. Aí o mercado começou a subir. Aqui, ó, liquidez. Opa, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, liquidez de topo. O preço começou a subir. A minha entrada vai ser onde? Aqui, ó, no 50% da vela de oferta, ó. Para quê? Para o mercado capturar a liquidez desse topo aqui, para ele poder jogar o preço para baixo. Você estopou na primeira, você vai entrar na segunda aqui, ó. Mais um topo para ser capturado. O preço sobe lá, aí capturou o quê? O primeiro topo, capturou o segundo, para a gente seguir o fluxo de baixo. O mercado continua caindo. Por que eu falo tudo isso? Qual é a métrica do mercado? Se o mercado quer subir, ele joga o preço para baixo para subir. Joga o preço para baixo, o que ele faz? Captura a liquidez. Se o mercado quer cair, ele joga o preço para cima, captura a liquidez de topo para continuar caindo. Mesma coisa que consolidação. Você está numa tendência de alta, o mercado começou a subir. Aí quebrou a estrutura aqui, ó. Certo? Aí deixou uma vela aqui, ó. Deixou uma velinha aqui de demanda. Aí chegou aqui em cima, o mercado fez o quê, ó? Começou a consolidar. Criou o quê aqui, ó? Liquidez, certo? Aí você vai fazer o quê? Se ele começou a consolidar aqui, você quer continuar a favor da tendência. Você vai posicionar sua ordem aqui, ó, no 50% dessa vela aqui de demanda, que ela está abaixo de uma liquidez, que é o quê? Consolidação, aqui é liquidez, tem dinheiro aqui. O mercado faz o quê? Ele joga o preço para baixo para capturar a liquidez desse fundo todo aqui, que é toda essa piscina de dinheiro aqui, ativa a sua ordem e continua o fluxo de alta. E você continua na tendência. Você entrou onde? Quem está querendo entrar comprado, tem que entrar o quê? Abaixo da região de liquidez. Tá entendendo? Isso aí, e na venda é a mesma coisa. Vou puxar alguns exemplos aqui no gráfico aqui para vocês. 2 exemplos que eu deixei separado aqui, para exemplificar bastante isso que eu expliquei para vocês. Repetindo, se você quer vender, você vai ter que esperar o quê? Que a liquidez de topo seja capturada e você entrar numa região de oferta, correto? Aqui, vamos aqui, ó. Um exemplo aqui no 1 minuto foi de que dia? De dia 18 agora, sexta-feira. Ó, vou pegar a canetinha aqui. O mercado começou a cair, ó. Quebrou a estrutura de fundo e fez esse fundo aqui, ó. Aí o mercado fez aqui, ó. Deixou a liquidez desse topo aqui. Criou aqui, ó. Liquidez aqui também, ó. Liquidez desse topo aqui, ó. O mercado ele ficou lateralizando aqui, ó. Subiu, voltou, não capturou a liquidez. Subiu, voltou, não capturou a liquidez. Está vendo aqui? Que ele não capturou essa liquidez do topo aqui, nem essa aqui, ó. Ele não capturou a primeira, nem a segunda. Aí ele criou mais uma, terceira liquidez. Vocês concordam? Aqui que o mercado fez. Ele jogou o preço forte para cima, bem forte, ó. Capturou a primeira liquidez, capturou a segunda liquidez de topo e capturou a terceira. E olha onde está a nossa entrada aqui, ó. Uma região de oferta, logo acima da liquidez, ó. Aberta, certinho, ó. Ativou no 50% a entrada de naipe. Deixa eu limpar aqui para chegar o gráfico para o lado. Ativou aqui, ó. Nossa entrada aqui no 50%. Entrada de naipe. E deu essa queda toda aqui do dia, quebrando todos os fundos da esquerda ali, ó, capturando a liquidez, ó, de todos os fundos da esquerda aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu dar um zoom agora para ficar melhor. Quebrou todos os fundos aqui, ó. Esse, quebrou todos aqui. Essa queda aí foi a queda do dia. Olha quantos pontos pagou essa queda aí. Vamos entrar. O stop aqui, ó. Nosso stop é 125 pontos no desafio 1K. Esse stop aqui, com 100 pontos, já estaria tranquilo, se você quisesse colocar. Mas o ideal é colocar 125 para poder fechar a conta do gerenciamento certo.
Mas se você quisesse reduzir, poderia reduzir até 100 pontos aqui, ó. Aqui o drawdown que você passou nessa entrada aqui foi de 32 pontos. Olha a queda. Caiu 748 pontos. Aqui, ó. Você vai marcando as regiões. Todo o topo que você vê, você coloca um tracinho que simboliza um topo e liquidez, e ver se ela foi capturada. Tá entendendo? E você está a favor do fluxo que o mercado está embaixo. Tá vendo aqui, ó? O mercado está embaixo, ó. Ó. Aquele lateralizou, quebrou para pegar liquidez e continuou caindo. Beleza? Vou mostrar para vocês agora aqui no dólar aqui, ó. O dólar foi em 3 minutos, ó. Deixa eu ver aqui, tirar o zoom. Aqui, ó. O dólar foi a entrada de outro dia. Foi do dia 17, aqui, ó. Mesma coisa, ó. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Deixei até marcado já. Um exemplo, ó. O dólar abriu aqui, o mercado subiu, ó. Quebrou a estrutura, começou a voltar. Aí aqui, ó, ele deixou o quê? Essa região de demanda logo embaixo e essa região de demanda. Ele deixou 3 regiões de demanda, correto? Mas aqui, ó, se você for olhar aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, para facilitar aqui, ó. Aqui, ó, ele deu uma consolidada, deixou esse fundão aqui, essa piscinona aqui, ó, de dinheiro aqui. E aqui também, ó, aqui foi um pullbackzinho, tá vendo aqui? Esse aqui foi um pullback, ó. Continuou subindo. Então, aqui também tem um fundo. Então, ficou um fundo, 2 fundos para serem capturados. Nossa entrada está onde? Na região de demanda, abaixo do fundo. Olha o que o preço fez. Que eu falo para você. Qual é a métrica do mercado? A métrica do mercado, quando ele quer subir, o que ele faz? Ele captura os fundos para subir aqui, ó. Ele fez a máxima aqui, ó. Começou a cair. Veio aqui, ó. Capturou os 2 fundos, ó. Esse fundo de liquidez aqui e esse fundo de liquidez aqui. Depois fez o quê, ó? Subiu. Vamos ver quanto é que foi o stop dessa entrada aqui no dólar. Vou botar aqui dólar para ver aqui. Ó, dólar. Nossa ordem do dólar, ó. Nosso stop no dólar 3,5 pontos. Nosso gain 11 pontos. Aí, ó. Pegou uma entradinha. O drawdown praticamente bem pequeno. Deve ter dado um drawdown aqui de 1 ponto. Ó, 1,30. O drawdown foi de 1,30. E pagou, e subiu. Ela pagou 20. Até mais, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o zoom da tela agora. Para ver, ó. Na verdade, daqui ela foi até o final do dia, ó. O máximo que ela fez. Se você quiser sair aqui já, ó. 21 pontos. O dobro da sua meta. Aqui, a entrada perfeita, ó. Capturou a liquidez a favor do fluxo que estava de alta, que tinha quebrado estruturas. E deu entrada. Beleza? É bem simples. Você tem que estar ligado em quê? Você tem que identificar as acumulações, os topos, os fundos e posicionar nossas entradas sempre, se for uma compra, abaixo do fundo. Se for uma venda, acima do topo. Porque regiões de topo e fundo, acumulações, figuras gráficas, topos duplos, fundo duplo, são regiões de liquidez. Ali a manada, o price action está todo posicionado ali. Entendeu? Então, a gente não vai fazer, a gente vai fazendo as entradas aonde que eles estariam levando stop, onde seriam nossas entradas. Beleza? É bem tranquilo, tá? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima aula.